E aí, galerinha, dando continuidade ao nosso cronograma do pré-ENEM, né, da Escola José Vidal Alves, titia Jéssica na área, trazendo uma conversa, um diálogo sobre a avaliação, aliás, sobre a disciplina de língua portuguesa, né, sobre esse caderno de 45 questões da área de linguagens e códigos. Temos 45 questões, 5 de língua estrangeira e o restante a gente tem uma mistura ali de língua portuguesa com arte, com educação física. Realmente a prova cobra de vocês todos os conhecimentos que vocês adquiriram durante toda a vida escolar de vocês, tá? E é o seguinte, para iniciarmos esse pré-ENEM, eu trouxe uma discussão sobre a análise de texto, porque é basicamente isso que a prova de linguagens e códigos vai cobrar de vocês. Ele vai cobrar de você, esse caderninho vai cobrar de você, querido aluno, se você é capaz de fazer uma leitura competente, tá? Esse caderno vai cobrar de ti a capacidade de ler, de ser um leitor competente, mas não somente de decodificar as palavras, de juntar uma letrinha com a outra e formar a sílaba e assim formar as palavras, mas vai analisar de vocês, avaliar de vocês a capacidade leitora. Será que vocês são capazes de ler um texto e desse texto você tirar uma informação X, aquela informaçãozinha que está sendo cobrada naquela questão? E será que vocês irão conseguir identificar essa resposta, essa informação que está sendo cobrada nos 5 itens que a questão também traz? Então, é isso que essa avaliação cobra de vocês, queridos alunos. O que é um texto? É um conjunto de palavras que transmitem uma mensagem. E a avaliação de linguagens e códigos vai trazer sempre textos em forma de... Vai ter um texto de apoio. Esse texto ele pode ser uma campanha publicitária, ele pode ser uma charge, pode ser uma imagem de uma tirinha, pode ser um texto literário, um texto não literário. Saber a diferença do que é um texto literário e um texto não literário é crucial para que você não se confunda na resolução de algumas questões, tá? Vamos entender aqui, pessoal, vamos relembrar, porque esse conteúdo eu acredito que vocês já tenham visto no primeiro ano do ensino médio. O que é um texto literário e o que é um texto não literário? Texto literário vem de literatura. Literatura é a arte das palavras. Então entenda, todo texto que é arte, todo texto que traz emoção, seja essa emoção boa ou ruim, é um texto literário. Um texto literário tem uma função artística, é arte. Um texto literário vai trazer a subjetividade, né, a questão das emoções, a questão da primeira pessoa. Não necessariamente em todos os textos literários vai trazer a primeira pessoa, mas vai trazer sempre essa questão das emoções. Um texto literário vai trazer a conotação através das figuras de linguagem, metáforas, hipérboles, metonímias, né? Mais na frente a gente vai dar uma revisada sobre as figuras de linguagem. Traz uma linguagem poética, uma linguagem lírica. Lírica está relacionado à linguagem mais sentimental, né? Uso de figuras de linguagem, como eu já tinha falado, a musicalidade, a multissignificação, ou seja, aquele texto pode ter vários significados. Aquela frase que está sendo colocada naquele texto pode ter vários significados. E aí, alguns exemplos, as poesias. Todo poema é um texto literário. A gente tem novelas, contos, dramas, os romances, as crônicas, são exemplos de textos literários, textos artísticos, né? E o texto não literário é aquele texto que não foi escrito para ser arte, não foi escrito com a função de emocionar ninguém. Aquele texto não literário, ele tem a função básica de informar, de convencer alguém de alguma coisa, de explicar, de comunicar. Um exemplo bem prático de um texto não literário é a redação de vocês. A redação que vocês irão fazer é um texto não literário, é um exemplo de um texto não literário. Tem como característica, ao invés da subjetividade, a objetividade. Quanto mais claro eu for nesse texto, mais esse texto vai vai conseguir cumprir a sua função, que é a função de informar. Aqui a gente já vai ter
a linguagem denotativa, que é a linguagem real, típica da linguagem objetiva, da linguagem clara, da linguagem direta. A gente vai ter uma linguagem impessoal e não pessoal, como é o caso do texto literário, né? A maioria dos textos literários trazem essa linguagem mais pessoal. Apresenta ali algumas emoções e opiniões dos autores. Utiliza fatos e informações, né? Não utiliza figuras de linguagem. A linguagem ela é direta, a linguagem ela é objetiva, ela é clara, né? Trabalha com fatos, com informações e exemplos de textos não literários, além da redação que vocês vão ter que fazer também no Enem, são as notícias, receitas, bulas de remédio e artigos. Você imagina você pegar uma bula de remédio e encontrar lá várias figuras de linguagem. Você precisa de um texto muito objetivo para conseguir tomar aquele remédio tendo segurança que você está tomando ele corretamente, né? Então, os textos não literários são aqueles textos que não são feitos com a intenção de emocionar ninguém, e sim com a intenção de jogar a informação, de informar, ou de explicar alguma coisa, ou de convencer alguém alguma coisa, como é o caso dos artigos de opinião, né? Exemplo, aqui a gente tem um pequeno texto sobre pessoas que acabam catando lixo, né? Catadores de lixo. Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor e resto de sanduíche. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Veja, São Paulo. Revista Veja, São Paulo. Uma outra dica é que sempre que vocês se depararem com algum texto na avaliação do Enem, vejam, pessoal, se atentem para a fonte, de onde foi tirado aquele texto, né? Nesse caso aqui foi tirado de uma revista. E quando você tem ali um texto tirado de uma revista, de um jornal, né? Que geralmente é uma notícia ou uma reportagem, já te dá uma dica de que esse texto ele é não literário, né? Já te dá essa dica. E algumas questões cobram basicamente esses conhecimentos, né? Se é um texto não literário, então provavelmente naquele texto não literário não vai ter nenhuma função de emocionar, não vai ter figuras de linguagem e pode ser que essas informações acabem caindo nos itens, tá? Então por isso que é muito importante você conseguir diferenciar um texto não literário para um texto literário. O texto literário está aqui do outro lado, é O Bicho, do Manuel Bandeira, é um poema. A própria, só a organização dele aqui já dá para perceber que ele é um poema. Se é um poema, é um texto literário, de cara. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, basicamente, os dois textos falam sobre a mesma coisa, sobre pessoas que sobrevivem catando o lixo. Agora, a forma em que esses dois autores escrevem é que são diferentes. Esse aqui é mais objetivo, traz uma linguagem mais clara, mais direta, informa. O Manuel Bandeira, por sua vez, já através do seu texto, emociona, né? De alguma forma ele já emociona, você já se sente um pouco mais comovida com a forma que ele escreve e que ele apresenta esse homem que se alimenta de lixo. Etapas para análise de um texto, tá? Tentei colocar aqui de uma forma bem sistemática. Assim, para você conseguir fazer uma leitura competente, conseguir fazer uma boa análise de um texto, a gente precisa contar com a nossa pré-compreensão, que a gente chama de conhecimento prévio. É muito mais fácil você conseguir analisar um texto quando você já conhece ou você já ouviu falar sobre o assunto que aquele texto aborda. Quando você pega um texto que você não sabe nem o que significa, sobre o que ele está falando, é um pouco mais difícil de você conseguir analisar. Então, uma análise de texto, digamos assim, mais satisfatória, é quando você já tem um conhecimento prévio
daquele assunto, você consegue compreender, você consegue identificar as informações que aquele texto traz sobre aquele assunto que você já conhece, que você já tem um conhecimento prévio, e você consegue somar isso à sua interpretação. O que a interpretação vai ser aqui? A fusão das informações que você já tinha sobre aquele assunto com as informações novas que aquele texto está trazendo sobre aquele assunto, tá? Eu espero que eu tenha sido um pouco clara, né, nessa forma. Ou seja, o que é a interpretação? É o seu conhecimento, é a soma do seu conhecimento prévio sobre aquele assunto que está sendo abordado naquele texto com as informações novas que aquele texto está trazendo sobre aquele assunto que você já conhece. Quando isso acontece, a análise de texto ela acaba sendo mais fácil, tá? Por isso a importância de você estar sempre informado, sempre antenado com tudo que acontece. Lembrando que a avaliação do Enem, ela é uma avaliação que gosta de trabalhar com atualidades, né? Os textos, eles são bem atuais, né? Eles abordam temas que fazem parte ali do universo jovem e do universo a nível nacional, as notícias e os acontecimentos ali que ocorreram naquele ano. Análise de texto, pessoal, ela pode ser considerada uma análise textual, né? Que é a sua capacidade de identificar informações explícitas, ou seja, que estão lá escritas. Vai ter questão que vai cobrar uma informação que está no texto. Você só precisa ler o texto e identificar os dados. A análise de texto pode ser uma análise intratextual, né? Que vai ser um pouco mais complicado, porque vai ser aquela análise que vai exigir de você a capacidade de conseguir identificar dados implícitos, que a gente até chama de interpretação textual. Não é uma informação que está escrita, é uma informação que você vai conseguir a partir da leitura, uma conclusão a conclusão que você vai chegar a partir daquela leitura, né? E o texto, análise de texto intertextual, que é quando a questão ela traz dois textos diferentes e que você precisa fazer a relação entre esses dois textos. Esses três tipos de análises textuais são cobradas na avaliação do Enem. Avaliação textual, identificar dados explícitos, a gente chama de compreensão textual. Lê o texto e encontra a informação lá. A análise intratextual é aquela que a gente chama de interpretação textual, que vai cobrar de você a capacidade de encontrar informações que não estão escritas, mas que o texto faz você chegar a certas conclusões, né? E essas conclusões fazem parte ali da análise intratextual, né? E a análise intertextual são aquelas análises que trabalham com mais de um texto. Isso é muito comum de acontecer na avaliação de linguagens e códigos, no caderno de linguagens e códigos. A gente vai ter lá, ser muito fácil, eles colocam imagem, o texto 1 é uma imagem, o texto 2 é um pequeno texto. E a questão vai pedir para que você faça uma relação entre esses dois textos diferentes e consiga responder a questão, tá? Então, esses três tipos de análises são cobrados na avaliação do Enem. Quando a análise textual é aquela que a gente chama de análise textual, né, que é a identificação de dados explícitos, que a gente chama de compreensão textual, normalmente os comandos vão estar dessa forma. Segundo o texto, o autor afirma que, o autor ou o narrador do texto diz que, tendo em vista o texto, o autor sugere ainda que, na opinião do autor do texto, ou seja, quando o comando ele vem com essas construções, já te dá uma dica de que essa questão é de compreensão textual, ou seja, a informação está no texto. Quando os comandos vêm, depreende-se, né, a partir da leitura, depreende-se ou infere-se ou conclui-se do texto que é uma questão de interpretação textual, né? É uma questão de interpretação.
A informação, a resposta não está escrita, mas a partir da leitura do texto você consegue chegar a conclusões. E essas conclusões são justamente o que estão sendo cobrados ali pelo elaborador da questão. O texto possibilita o entendimento de que, com o apoio do texto, infere-se que o texto encaminha o leitor para alguma coisa, pretende o texto mostrar que o texto possibilita deduzir-se que, qual a intenção do autor quando afirma alguma coisa. Então, essas são dicas de como vêm esses comandos, né? De que forma esses comandos já podem te dar uma dica de como responder a questão. Erros clássicos de análise de texto, de entendimento do texto, né? Há itens, você vai trabalhar lá na questãozinha do Enem com 5 itens. 5 itens. Há itens, dentre esses 5, não necessariamente toda questão vai trazer assim não, tá? Mas a gente vai trabalhar com itens extrapolativos, que são aqueles itens que vão além do que o texto está dizendo, que exageram um pouquinho na interpretação, né? Ocorre quando fazemos associações que estão além dos limites do texto, quando a gente acrescenta ideias que não estão no texto analisado. Esse erro a gente comete quando tenta colocar na resolução da questão a nossa opinião. Em sala de aula eu vivo dizendo isso para vocês. Na hora de responder uma questão, a opiniãozinha você guarda. Deixa ela guardadinha. Só vai pegar essa opiniãozinha, meu amor, quando for fazer a redação. Porque a redação trabalha com opinião. As questões não. As questões já têm um item que é o item correto. Então, por isso que as pessoas, que os jovens, que os alunos ficam tão confusos entre um item e outro. São por esses errinhos aqui, tá? Do mesmo jeito que acontece a extrapolação, o aluno extrapola ali na interpretação, pode acontecer a redução, né? Que é uma interpretação um pouco mais reduzida do que a questão está pedindo. Ocorre quando nos restringimos à significação de uma palavra ou passagem do texto e é o contrário da extrapolação. A redução consiste em privilegiarmos um elemento que é verdadeiro, mas que não é suficiente diante do conjunto que é o texto. Por isso que eu sempre falo, pessoal, essa resposta é a que melhor responde o comando da questão, é a que melhor completa o comando da questão. Percebam que as questões do Enem, elas são questões que tem lá o comando como se fosse incompleto e os itens são trechos que podem completar aquele comando, tá? Então também é uma dica você ler aquele comando e ler cada item para ver qual é o que responde de uma forma mais completa aquela questão. E a contradição, que a gente chama de item absurdo, é quando a questão está pedindo uma resposta X e a criatura marca uma resposta Y, uma coisa que não tem nada a ver. Ocorre quando uma leitura desatenta, pela não percepção de algumas relações, pela incompreensão de um raciocínio, pelo esquecimento de uma ideia dita anteriormente ou pela perda de uma passagem no desenvolvimento do texto, chega-se a uma conclusão contrária à que o texto propõe. Esse item, meu amor, é o primeiro que você tem que anular. É o primeiro que você descarta, porque é aquele que a gente chama carinhosamente de item absurdo. Vou colocar isso na prática. A gente tem aqui um textozinho e eu vou exemplificar o que seria uma informação extrapolativa, o que seria uma informação reduzida e o que seria uma informação contraditória. O mistério. O que podemos experimentar de mais belo é o mistério. Ele é a fonte de toda a arte e ciência verdadeira. Aquele que for alheio a essa emoção, aquele que não se detém a admirar as colinas, sentindo-se cheio de surpresa, esse já está, por assim dizer, morto e tem os olhos extintos. O que fez nascer a religião foi essa vivência do misterioso, embora mesclado de terror. Saber que existe algo insondável, sentir a presença de algo profundamente racional e radiantemente belo, algo que compreenderemos apenas em forma muito rudimentar, é esta experiência que constitui é esta experiência que constitui a atitude genuinamente religiosa.
neste sentido e unicamente nesse sentido, pertenço aos homens profundamente religiosos. O que seria uma conclusão extrapolativa? Aquilo que vai além do que o texto está apresentando. É a criatura achar, a partir de uma leitura dessa, que o texto fala sobre a importância de Deus e da religião e sobre o mistério da criação do universo. Ele fala de religião? O texto em algum momento vai falar de religião? Vai. Ele vai colocar aqui, ó, o que fez nascer a religião foi a vivência do misterioso. Mas o foco do texto é a religião? O foco do texto, aliás, o texto em algum momento está falando da existência de Deus, da importância de Deus? Não. Então essa conclusão seria uma conclusão extrapolativa. Outra conclusão extrapolativa. O texto afirma que todo cientista precisa ser artista e religioso para poder compreender a natureza. Cuidado com essas palavras, né? Essas palavras que a gente chama de palavras muito fortes, que realmente fazem aquele item, né? Pode fazer um item todo está errado. Todo, nunca, apenas, somente, são palavras muito fortes. São palavras que reduzem muito ali a informação. Uma conclusão redutiva, né? Aquela informação mais incompleta. O texto afirma que o terror fez nascer a religião. Em algum momento ele fala disso? Fala, mas não afirma que o terror foi o que fez nascer a religião. Ele fala assim, ó. O que fez nascer a religião foi a vivência do misterioso. Embora mesclado, misturado de terror, em nenhum momento fala que o terror foi que fez nascer a religião. O mistério fez nascer a religião. Mesmo que esse mistério tenha vindo um pouco misturado com terror, com medo. Uma conclusão contraditória é a criatura dizer que o texto afirma que quem experimenta o mistério está com os olhos fechados e não consegue compreender a natureza, que é basicamente o contrário, né? O texto afirma que quem não acredita no mistério, quem não experimenta o mistério é que está com os olhos fechados, né? Onde é que vai estar? Vai estar... saber que existe algo insondável, sentir a presença, algo que compreenderemos apenas de forma muito rudimentar. Onde é que tá? Tá aqui. Aquele que for alheio a essa emoção do mistério, aquele que não se detém a admirar as colinas, sentindo-se cheio de surpresa, esse já está, por assim dizer, morto e tem os olhos extintos. Então é o contrário. O texto diz que quem não experimenta o mistério, não que quem experimenta, mas quem não experimenta está com os olhos fechados. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido um pouquinho da mensagem que eu quis transmitir para vocês. Beijo!